She'll lie and steal and cheat and beg you from her knees, make you think she means it this time. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her, I don't really care. Hoje o ateliê visita a exposição de Lilian Gassen, uma exposição abstrata que traz muita informação, né, Lilian? Conta pra gente como que foi o ponto de partida da construção dessa nova exposição. Esses 19 quadros que fazem parte dessa nova exposição. Já faz uns 2 anos que você trabalha por aí, né? Exato, exato. Esses 19 trabalhos, essas 19 pinturas que estão aqui na Casa da Imagem, elas foram executadas durante um período de 2 anos. Teve pinturas as de maior formato que levaram 1 ano e 7 meses para começar e terminar. Mas essa é uma proposta de trabalhos que eu comecei há mais tempo e expus pela primeira vez através da Fundação Cultural com a Bolsa Produção em 2009, né, no edital de 2009. Lá que começou tudo isso. E de lá para cá eu continuei trabalhando e as pinturas elas foram ganhando cada vez mais corpo, cada vez mais tinta, cada vez mais superfície nesse sentido, né? Uma superfície que tem mais a dizer do que só a superfície plana, lisa, né? Impessoal, assim. Então não, elas trazem essa carga, essa materialidade, essa marca de uma mão, né, que passou ali junto com um pincel. Isso está tudo registrado ali, né, nesses trabalhos. É uma textura, né? Se a gente pudesse falar assim de uma forma mais visual, é uma textura. Se a gente passa a mão aqui, por exemplo, há acúmulo de tinta na tela e você estava me contando que é somente tinta. Não tem nada mais. Como que é esse processo de pintura mesmo, na prática, para chegar nesse resultado aqui de forma específica? Realmente a superfície de tinta aplicada sobre a tela, ela varia um pouco, mas é sempre em torno de 5 milímetros de espessura de tinta acima da tela, né? Essa espessura é aplicada em 3 camadas, uma primeira camada só para verificar se a cor é a cor ideal para aquela situação, para aquela relação de contrastes lado a lado e contrastes óticos quando você se afasta da pintura, né? E depois disso, então, vem 2 outras camadas de tinta, a segunda colocando bastante matéria, né, bastante quantidade de tinta, e depois essa que vai definir esse tratamento de superfície, ou como você falou, essa textura, né? Em alguns momentos essa textura é rugada, é espinhosa, cujo movimento de pincel que trabalha isso é um movimento curto, um movimento acelerado também de gestos repetitivos, enquanto que em outros momentos você tem esse gesto contínuo e lento que exige um controle maior da mão, em que você respira e daí faz a aplicação e o pincel não pode parar, porque se ele parar, ele cria uma marca sobre a tinta nessa espessura de 5 milímetros, né? Então esses 2 acontecimentos, eles propiciam para o olhar uns tipos de reflexo, né? Porque a tinta a óleo ela tem um brilho e esse brilho vai demorar muito tempo para desaparecer. A tendência é ela ficar totalmente fosca, né? Mas enquanto isso, enquanto a tinta vai secando, né? Por ser tinta a óleo ela demora muito tempo. A película está seca, mas embaixo não. Ela mantém esse brilho e, em função dela ter esses diferentes tratamentos de superfície, diferentes texturas, ela causa no olhar que se aproxima da pintura, no olhar que se afasta de muita distância, um outro tipo de relação, ou seja, uma nova pintura, né? Quando você está perto e enxerga determinados detalhes, ela é uma pintura, ela se apresenta de uma maneira. Quando você se afasta, você vê essa superfície já não tão carregada dessa mão que aplica. Então, ela aparentemente te dá uma impressão de ser uma superfície estéril, né, lisinha, né, só carregada de cor, de diferentes cores. E diferentes tratamentos de desenho, né, de desenho curvo, desenho anguloso, né, como você comentou antes.
E esse tratamento de superfície que faz esse jogo de diferentes pinturas, né? A mesma pintura parecer várias, também acontece por essa pintura não se colocar como uma pintura basicamente frontal, como é, de certa forma, uma característica da linguagem da pintura, né? Ela, por ter todas essas informações carregadas ali, tanto o desenho muito movimentado, a quantidade de cores convivendo e pensadas para essa convivência, esse tratamento diferenciado da superfície. Você tem a vista frontal, mas você também tem vistas oblíquas, que são tão interessantes quanto a vista frontal, fazendo da pintura quase que uma escultura que você pudesse ver os vários lados diferentes, mas não, continua sendo uma pintura que você não precisa só ver diferente. Você estava me contando que justamente esse movimento que o espectador faz de se aproximar e se afastar, esse quadro recheado de informações e de conceitos, é, a partir daí, o fio condutor da temática da exposição e faz algumas reflexões também sobre esse nosso espaço e esse nosso tempo, né? Exato. É uma preocupação minha desde o início da minha carreira, inclusive com trabalhos em outras linguagens, como na escultura, na instalação, e a pintura mantém essa linha condutora, a preocupação em relação ao observador, né, como ele vai se relacionar com o trabalho e propiciar que essa relação, né, mesmo que num trabalho como a linguagem da pintura oferece, não seja uma relação cujo observador se coloque numa posição de puro observador estático, né? A relação do corpo dele e sempre desse exercício de olhar, que de algum modo o meu objetivo é sempre seduzir o olhar como se eu pudesse capturá-lo, né? Como se o trabalho fosse capaz de capturar o olhar do observador e fazer, a partir disso, dessa captura, desse exercício da sedução, fazer com que o observador, aí sim, mesmo na frente de uma pintura, se desloque, não fique contente com a visão frontal, né? Aquela visão perspectiva assim, da janela da pintura, né? Mas que ele também se desloque e todas essas visões de perto e de longe, esse tempo de observação, esse espaço que o corpo do observador passa a tomar na exposição, à medida que ele se relaciona com o trabalho, tudo isso me interessa, sim, como linha condutora, não só nas pinturas, mas também nesses outros trabalhos que eu já produzi na escultura e na instalação. Estava me contando, além de todas essas informações que a gente já viu, que é o traçado, a cor, o movimento curvo, algumas linhas retas, o formato da tela serve de estanque. Tem a tela redonda que estanca, tem algumas que são quadradas e ali delimita, mas isso, se não houvesse, poderia vazar, poderia ter movimento e ir infinitamente. A tela serve de estanque para esse movimento todo. É por aí? Nossa, bem bacana você lembrar disso, porque quando eu estou pensando em carregar esses quadros, né, essas telas, ou esse formato que a gente não chama de quadro, né, chama de tondo, por ser redondo, né, quando eu estou pensando nesse acúmulo de linhas ali dentro, em fazer esse espaço interno, né, do trabalho, tanto no formato redondo quanto nos formatos quadrados e retangulares, encher, quase como que entulhar esse espaço de informação, tanto de linhas de desenho como de cores e como desse gesto que é o de quem faz a pintura. Quando eu estou fazendo tudo isso, eu estou pensando que esse formato, essa linha extrema, limite, né, da tela, do quadro ou do tondo, né, que eu posso de algum modo romper com isso visualmente. Que essa superfície seja tensionada de modo que ela
pareça um quadrado deformado, né? Ou que isso não fique só uma circunferência chapada, mas que ela pareça uma esfera que salta para além da superfície do quadro. Todas essas ilusões de ótica que tanto o desenho como a cor propiciam, por isso que é importante para mim dizer agora que essas escolhas de cores elas não são aleatórias, que essa sequência de linhas também não são aleatórias, porque de algum modo elas estão forçando esses limites do enquadramento, né? Da imagem. Cor até, a gente percebe na exposição muito uso de cores, imagens bem coloridas e outras mais cromáticas nos tons de cinza e azul. Mas uma característica bem pertinente que você estava me contando é que todas elas nascem um trabalho bem artesanal. Você mesmo cria essas cores e constitui essa paleta. Como que foi esse processo? Para todas as pinturas, mesmo as que são só de tons de cinza, e como as coloridas, eu parto da mistura das 3 primárias. Então, se eu quero fazer pintura só com tons de cinza, eu vou construir um preto cromático a partir da mistura das 3 primárias, cian, magenta e amarelo. E dessa mistura, das diferentes quantidades entre cada uma dessas 3 cores, eu faço diferentes tons de preto, né? E desses tons de preto aí eu faço as escalas de cinza. O mesmo vale para as pinturas coloridas. Todos os tons de cores que a gente vê aqui, eles são construídos a partir da mistura das 3 primárias. E em alguns casos, aqui tem a cor metálica, onde eu também misturo o dourado e o prateado para construir outras cores metálicas, além do dourado e prateado. Por exemplo, misturando o cian com o dourado, eu faço um tom de verde metálico. Então, as pinturas todas, elas começam primeiro com uma construção de uma paleta em vidrinhos. Então, eu vou misturando essas cores primárias e vou construindo toda essa paleta e vou acumulando ela em vidros. E a partir desses vidros é que eu vou aplicar a cor nas telas. Por isso, claro, um processo bastante demorado, trabalhoso e que também desperta aí um movimento visual, é uma experiência visual observar cada quadro. E mais curioso ainda, eu vou ler o nome da exposição, que a gente brincando aqui fala, eu não decorei esse nome, nem pretendo decorá-lo, porque também foi uma experiência a criação dele. O nome da exposição é 328.954 metros e 32 centímetros. Por que esse número, Lilian? Então, essa foi uma ideia bastante inusitada que o Marco Melo, aqui, o dono da galeria, teve quando ele viu esses trabalhos e acompanhou o trabalho todo que estava dando para fazer essas pinturas durante esses 2 anos de execução. E lembrando aqui que eu não executei sozinha esses trabalhos, eu tive a ajuda de vários ajudantes no meu ateliê para a gente conseguir terminar no prazo para fazer essa exposição, né? Então, depois que esses trabalhos estavam prontos, então a ideia do Marco era, para as pessoas terem ideia de quanto trabalho deu isso, nós vamos ter que somar todos os metros dessas faixas em cada uma dessas pinturas. E daí ele se propôs a fazer isso, né, junto com algumas outras pessoas, e fizeram, e chegaram a esse número. Ou seja, colocou o metro, por exemplo, de ponta a ponta aqui, foi medindo, somando com as outras, e o resultado, repetindo mais uma vez para quem está em casa, 328.954 metros e 32 centímetros. É muito metro, muito trabalho, muita experiência visual, né, Lilian? Convida quem está em casa para vir prestigiar e conhecer e entender isso tudo que a gente está falando, que só dá para entender vendo de pertinho. É isso aí. Quem tiver disposição de ter essa experiência na frente desses trabalhos aqui, a galeria fica na Dr. Favre e, enfim, estão todos convidados. Ela funciona durante a semana, né, no período da tarde e no sábado no período da manhã. Fica o convite para quem está em casa, então, conhecer o trabalho da Lilian aqui nessa galeria. Obrigada, Lilian, pela sua participação e sucesso. Obrigada a você. E você fique aí, porque a gente volta já.